Olá, meus queridos alunos e alunas. Estamos aqui na disciplina de Recria de Hans. Gostaria de dar as boas-vindas para os alunos ingressantes de 2020.2. Estamos em mais um período remoto, que nós vamos fazer à distância. Eu sou o professor Alex Poeta, vou ser o professor da disciplina de Recria de Hans e estou atualmente na coordenação de curso. Alguns alunos novatos não tiveram aquele encontro inicial comigo, outros participaram, Então, para alguns alunos, essa é a primeira vez que a gente está se encontrando. Então, o objetivo dessa aula, dessa primeira aula de Recria de Hans, na verdade é explicar como vai ser a disciplina, é uma apresentação. Então, eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como é que vai funcionar essa disciplina, que é bem semelhante à disciplina de criação de girinos. Alguns alunos já fizeram essa disciplina, aí vão fazer só a de girinos, outros fizeram a criação de girinos, vão fazer só a de recria, certo? Então nós temos casos diferentes na turma, ok? Bom, meu objetivo então vai ser mostrar tudo sobre essa disciplina nessa primeira aula de hoje, tá? Então vamos lá? Muito bem, então aqui nós temos a ementa da disciplina. Então o primeiro passo é vocês entenderem o que é a disciplina de Recria de Hans. E ela tem aqui essa ementa que é essa explicação do que vai ser a disciplina, quais são os assuntos que nós vamos tratar. Então vamos lá, olha só. Manejo de Hans em estágio pós-metamórfico. Então após a transformação, após a metamorfose, por isso que é a recria que a gente fala, tá certo? Preparação de baias para a entrada de animais, então o primeiro assunto aí vai ser esse até, de aula teórica, essa preparação de baia. Cuidado específico no início da recria, os primeiros dias de recria que são os mais difíceis. Manejo de limpeza e troca de água, como é que a gente faz isso no dia a dia. Manejo alimentar nas diferentes fases de crescimento, A gente vai aprender inclusive calcular a quantidade de alimento e tudo mais. Triagens e transportes de rã, tá? Nós vamos ter uma aula específica sobre isso. Distribuição dos manejos de rotina, A gente vai tratar como é que é a rotina de um ranário, tá? Isso aí a gente sempre faz e às vezes a gente tem que fazer de um ranário como um todo, Criação de girinos, criação de recria, reprodução, tudo junto para a gente entender um ranário inteiro, como é que é o dia a dia dele. Bom, vamos seguir adiante. Agora, qual que vai ser o nosso objetivo? Nós vamos falar um pouquinho sobre a metodologia que eu vou usar de ensino. Então, nós teremos videoaulas. Essas videoaulas serão de número de 1 a 2, no máximo 2 videoaulas em cada semana, tá? Nós vamos tentar fazer nesse formato aí. A não ser que aconteça alguma coisa durante o período que a gente não possa dar aula uma semana e pode acumular um pouco mais para outra, tá? No nosso caso, no curso de aquicultura, que nós não optamos por fazer o módulo, que é dividir o curso ao meio, então o que nós vamos fazer? A disciplina ela é completa, ela vai começar agora, vai terminar lá em junho. Em compensação, os professores eles vão tentar fazer assim, uma aula. A gente vai dar um assunto teórico, a outra aula a gente vai deixar para vocês fazerem exercício, vai deixar como tempo para vocês concluírem tarefas. E essas tarefas muitas vezes vão valer ponto para a disciplina, então vocês têm que estar bem atentos, tá? Então, conteúdo novo mesmo vai ser a cada 14 dias. Então nós temos um ritmo um pouco mais lento, um ritmo que dá para vocês estudarem numa semana ou cuidarem de uma semana de uma disciplina, na outra semana já cuida da outra, E aí vocês conseguem manter um ritmo até o final do curso, tá? Mas além das videoaulas, a gente sempre vai postar para vocês material em PDF, tá? Na disciplina de Recria de Hans, eu sempre vou colocar o material que eu usei para fazer a videoaula, o arquivo do PowerPoint, a gente transforma em PDF, porque aí você consegue ler o arquivo em qualquer celular, em qualquer computador, tablet, você vai ter acesso a esse material PDF. Então você assiste o vídeo, aprende, depois você vai dar uma lida nesse material PDF. Na hora de fazer os questionários, fazer os exercícios, você pode estar sempre dando uma estudada, para você relembrar e aí conseguir fazer os exercícios, tá? Bom, eu deixei aqui como terceira opção essa opção do áudio da videoaula, tá? Semestre passado eu deixei essa opção também, nenhum aluno utilizou, não foi preciso. São casos extremos. Como é que é esse caso extremo?
o aluno não consegue abrir o vídeo, porque o vídeo é no YouTube. Vamos dizer que acabou os dados móveis do aluno, ele não consegue abrir. Ele não consegue baixar o arquivo em PDF. Mas de repente funciona no WhatsApp dele, o áudio do WhatsApp dele funciona, né? Não sei. Então ele pede para mim o áudio da aula. E aí eu vou tentar gravar, tá, o áudio dessa aula e passar pelo WhatsApp para o aluno para ver se ele escuta a aula e aí aprende então o conteúdo, ok? A gente deixa como um caso extremo, né, um mês aí, uma situação, uma semana que o aluno não tem acesso nenhum à internet, mas tem acesso ao WhatsApp e funciona, né? Bom, e aí nós vamos ter os questionários, tá? Então cada aula, cada semana, nós temos videoaulas e questionários. Cada videoaula vai ter um questionário, tá? Para poder ir contando os pontos da disciplina. Então, na disciplina de recria de Hans, apenas nessa disciplina minha, tá, gente? Eu não posso falar pela disciplina dos outros professores. Então, na minha disciplina, eu não vou fazer prova. Eu vou fazer esses questionários. Cada aula você vai estudar a aula, fazer o questionário, pronto, já vai para a próxima etapa, tá certo? Então, a gente vai fazendo assim, não precisa fazer prova. Prova é só lá, em último caso, prova final. Quando a gente fala assim, prova final, o aluno, né, não conseguiu pontos suficientes para passar na disciplina, vai para a prova final. Aí tudo bem, vai ser uma prova de todo o conteúdo. Bom, o último item bastante importante é o plantão tira-dúvidas. O que é o plantão tira-dúvidas que vai ser feito de início pelo professor? Quando a gente tiver monitoria, porque já está previsto, né, o edital de monitoria, nós vamos ter monitor, muito provavelmente, na disciplina. Então, isso ainda tem que passar, né, pelo edital e tal, então eu não posso dar 100% de certeza, mas se a gente tiver um monitor, o monitor vai me ajudar também no plantão tira dúvidas, tá certo? Então, esse plantão vai funcionar no dia da aula, né, eu vou estar dando a aula, eu vou ficar disponível para vocês para tirar dúvidas. Então vocês vão assistir a videoaula, terminou de assistir, deu uma dúvida, ou no meio da videoaula mesmo, professor, não entendi isso. Aí você vai entrar em contato pelo WhatsApp comigo, pode tirar dúvida pelo WhatsApp, ou então você pode pedir uma videoconferência pelo Meet. Você fala, professor, vamos abrir aí o Meet, vamos chamar os alunos, vamos tirar as dúvidas aqui, a gente faz, tá? É possível a gente fazer isso no horário de aula que eu estou reservado para vocês, tá certo? Bom, e na outra semana, como eu falei, uma semana é um conteúdo, na outra semana fica para vocês fazerem os exercícios, né? Um tempo a mais. Na semana seguinte também eu não tenho horário da aula reservado para mim, então eu vou estar também à disposição de vocês para fazer essa videoconferência, para fazer um plantão tira dúvidas, tá? Gente, pode acontecer de alguma reunião, alguma coisa que eu tenha que participar e no dia eu não possa fazer esse plantão tira dúvidas. Se acontecer isso, eu vou avisar a vocês, tá certo? Bom, então, gente, não deixem de usar o tira dúvidas. Eu prefiro fazer as videoaulas porque a gente tem muito aluno na turma que está trabalhando e que não pode mesmo assistir a aula ao vivo. E aí, para dar certo, eu teria que gravar a aula no Meet para passar para esses alunos. Então, é a mesma coisa da gente gravar, né? E todo aluno que tiver dúvida, ele tem o direito a acionar o professor no horário da aula. Entre em contato, professor, estou com dúvida nisso, tá? E aí eu vou ajudar da melhor forma possível. Bom, aí vem outra dúvida, veja bem, e se o aluno assistir nossa aula, vamos dizer que é na terça-feira de manhã, né? E aí vamos dizer que o aluno só vai assistir na quinta. Professor, eu assisti na quinta, fiquei com dúvida na quinta, posso perguntar para você? Você pode mandar no WhatsApp para mim a dúvida, né? Mas aí o que acontece? Como eu dou aula em outras disciplinas, em outros cursos, muito provavelmente eu vou estar ocupado. Então eu não vou dar a resposta na hora. Tá? O bom de ser na terça-feira, que é o dia da aula, é que eu vou responder praticamente na hora lá, que eu vou estar atento, né, para responder vocês. Agora, em outro dia, vocês vão ter que ter paciência, vocês vão perguntar e talvez eu demore um pouco para responder. Às vezes pode acontecer de eu responder no outro dia. Tem gente que adora fazer isso à noite, aí manda questão à noite, nem sempre eu vou responder à noite. Aí manda a questão no final de semana, nem sempre eu vou conseguir responder no final de semana, mas na segunda-feira de manhã eu vou estar tentando responder para vocês, ok? Fica combinado assim então. Indo mais adiante, vamos ver agora o dia da nossa disciplina, né? Então essa disciplina de recria de Hans vai ser sempre na terça-feira de 7 às 10h30 da manhã,
Tá? Professor, 4 horas de aula, você vai acabar com a gente, professor? Não, calma, eu não vou fazer as 4 horas de aula, gente. Os vídeos geralmente têm meia hora, né? Por volta de 30 minutos. Então você vai assistir um vídeo e depois vai para o questionário. Vai estudar um pouquinho, vai fazer o questionário, vai gastar no máximo aí mais 1 hora para fazer isso daí. Tem dúvida? Aí você tira mais uma dúvida com o professor, já vai gastar mais uma meia hora. Tem uma segunda tentativa, já vai... Entendeu? Então, tem alunos que em 1 hora resolve tudo. E tem aluno que vai usar toda manhã de 7 até 10h30, passo a passo, tirando dúvida, refazendo o questionário, para fazer bem bonitinho para o aluno aprender. Esse tempo aí é o tempo de aprendizado do aluno. Cada aluno tem um tempo. Tem uns que precisam de mais, tem outros que precisam de menos. Tá certo? Cada um vai usar da melhor forma possível aí e o professor vai estar sempre à disposição para ajudar, ok? Bom, agora vamos ver o dia a dia no calendário. Esse aqui é o nosso calendário desse semestre 2020.2, gente. Nesse calendário nós temos aqui dia a dia, se tem feriado, se não tem. Eu vou marcar aqui para vocês, né, vamos dizer esse roxo aqui, a aula que vem o conteúdo teórico mais o plantão tira dúvida, né, que eu falei para vocês. Em laranja vai ser a marcação dos dias que é só plantão tira dúvida, não tem parte teórica, não tem conteúdo novo. Marquei aqui de vermelho o dia da prova final. Então vamos lá, vamos semana a semana aqui, ó. Dia 23 é o primeiro dia, deve ser esse dia de hoje que vocês estão vendo esse vídeo, né? Se vocês estão assistindo o vídeo no dia certo, é dia 23, é o primeiro dia de aula, ok? Tá aqui. Bom, aí nós temos agora, ó, no dia 2 já aparece de laranja, então apenas um plantão, é um tempo que você tem mais uma semana para fazer o exercício. Depois, dia 9, uma aula, depois o plantão, aula, plantão, e assim vai, ó, toda terça-feira, tá certo? Ó. Então ele vai até o final do semestre, vou até passar mais rápido aqui. Quando chegar na última semana, que é a semana do dia 15 de junho, aqui é prova final, ok? Então nós já temos aqui, ó, as provas finais. Então essa semana é reservada apenas para quem ficou de prova final. E essa semana aqui do dia 8, gente, vamos dizer que é os casos de recuperação que o aluno tentou, porque na minha disciplina o aluno tem 3 tentativas para cada questionário. Uma tentativa, vamos dizer que é um direito a um erro que você tem. Você vai lá, clicou em algum lugar errado, bateu lá, passou o tempo, sei lá, deu alguma coisa errada. É um direito que você tem. O segundo é a tentativa oficial, que você vai fazer, né, e vai conseguir fazer o exercício direitinho. Tá? O terceiro é a recuperação, a terceira tentativa. Todo aluno tem direito à recuperação do exercício. Então, justamente, essa terceira vai ser essa recuperação. Vamos dizer que o aluno, mesmo fazendo isso tudo, não conseguiu. Ele entra em contato com o professor e o professor vai analisar a situação para poder ver se dá mais uma chance para esse aluno. Então, essa semana antes da prova final vai ser para esses acertos, né? O aluno que ficou com a pendência, muitas vezes é pendência de um questionário só, né? E aí a gente resolve, tá? Então, o nosso semestre vai ser nesse formato aí, tá certo, gente? Agora nós vamos ver cada aula, que assunto que tem, como é que é a pontuação da aula, tá? Então o que eu fiz aqui? Eu fui colocando aquelas datas da aula teórica só, aqui já não tem mais aquela semana do plantão tira dúvidas que é só plantão, aqui é só a data da aula teórica, tá certo? Então vamos lá, a primeira aula, não é? Vai ser dia 23/2 e o assunto é distribuição das aulas, o sistema de avaliação, bibliografia, né? Isso tudo eu estou falando nessa aula de hoje, que é essa apresentação. No dia 9/3, eu já vai ter passado 2 semanas aí vem uma próxima aula teórica, que vai ser preparação de base para recebimento dos imagos, tá? Então, isso quer dizer que você vai fazer essa aula e já vai procurar um questionário lá no Siga para poder fazer. Toda a minha disciplina é feita no Siga, tá, gente? Eu não vou usar Moodle Classes, eu vou usar apenas o Siga. Então você vai procurar lá a aula, debaixo da aula vai estar lá questionário da aula 1. Então você abre para fazer. No caso de hoje, é apenas uma apresentação, então eu vou querer uma apresentação de vocês, vou querer que vocês falem um pouco sobre o que vocês esperam do curso, da disciplina, né, de ranicultura ligado aí a essa especificamente é recria de rãs, né? Então vocês vão falar um pouquinho dessa, o que vocês esperam dessa disciplina, tá? E aí, isso vai ser pontuado aqui, ó, vai valer 10 pontos, só para você falar sobre isso daí, né? Moleza para vocês. Bom, aí na segunda semana tem um outro questionário que vale 10, relativo a esse
assunto aqui. Aí depois vai vir um outro questionário, uma outra videoaula no dia 23/3, manejo específico para os primeiros dias de recria e após os 30 dias, videoaula, PDF e mais, né, o questionário, tá certo? Toda aula agora é assim, tá certo? Tabelas práticas de alimentação de recria, né, manejo em bairros para manutenção da qualidade da água e os cuidados com cimento. Então veja como aqui tem um pouco mais de assunto um pouco mais extenso, então vai valer 20 esse questionário. Muitas vezes ele pode estar até com um pouquinho mais de questões lá, por isso que ele vai valer 20, tá? Então, prestem atenção nessa semana que o questionário vale mais. Assim como na outra, vai ter lá formas de fornecimento de ração, manejo alimentar, cálculo de alimento, relação adequada da densidade de cultivo das rãs. Então, isso também vai valer 20, tá? Como é um assunto um pouco mais extenso, a videoaula provavelmente é um pouco mais extensa e aí o questionário é maior também, tá? Bom, no dia 20 são as fichas de controle, né, e os cálculos de conversão alimentar aparente, ganho de peso por dia, mortalidade. Então, a gente vai mostrar passo a passo como é que faz essas contas, né, esses cálculos todos, as fórmulas e tudo, que fica tudo à disposição para vocês. Vai no PDF, as fórmulas, tudo, né, vocês vão poder consultar, não precisa decorar essas fórmulas, né? E a gente vai explicar direitinho, passo a passo, de como é que fazer essas contas, tá? Bom, e a última aula aqui está como outras instalações, transportes de rã e triagem, tá? É o último assunto, também valendo 10 pontos. E aí a última aula mesmo para valer, no dia 15/6, a gente vai resolver todas as pendências de recuperação, prova final, o que for, né? Porque o prazo máximo de prova final é 15/6. Tá? Então até lá a gente vai ter que ter resolvido os casos de recuperação e de prova final. Gente, é isso daí, né? Vamos ver aqui agora rapidamente a nossa bibliografia do curso, tá? Então nós temos esse livro aqui, ó, A Tecnologia de Criação de Rãs, tá? Tá à disposição de vocês na biblioteca lá do CAVN. Na verdade essa fica na biblioteca setorial, que é lá no setor de ranicultura, tá? Mas vocês acham esse livro em sebos, né? Se você procurar na internet, você tem como comprar livros usados desse título aí. A criação de rãs, esse aqui já é um DVD, tá certo? Que a gente tem lá no setor também. Manejo de anfigranjas também é um DVD. Nós temos aqui Ranicultura, Análise da Cadeia Produtiva, tem na biblioteca tanto, né, da universidade quanto lá setorial. Tá? Nós temos aqui trabalhos publicados na internet, você faz uma busca no Google aí, você vai achar, que é o desempenho zootécnico e trabalha a tabela de alimentação, né, de girinos. Tem também para recria, já que essa disciplina é de recria, né, vocês vão procurar a tabela de recria. Então, o mesmo trabalho, né, na verdade é um outro trabalho, só que os mesmos autores com título diferente. Um é sobre girinos, outro é sobre recria. Você faz a busca lá no Google, você vai achar tabela de alimentação de rãs, você acha isso daí, tá? Bom, então, gente, a aula de hoje era mais para dar essa apresentação geral de como é que vai funcionar. Qualquer dúvida, então, vocês podem falar comigo. Hoje mesmo, agora, se você está assistindo a aula na terça-feira de manhã, você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Você pode até mesmo solicitar uma aula, né, pelo Meet, tá? Um encontro síncrono. Tá? A gente entra, liga a câmera, vai lá, conversa, né, com vocês, porque eu já tive essa conversa com todos os novatos, né, do curso. Alguns novatos, como eu falei, não participaram dessa aula, mas estava aberta a aula, né, para todos. E os veteranos eu tive a oportunidade já de encontrá-los, né? Os veteranos aí que são menos veteranos um pouco, esses que entraram em 2020.1, né? Estes também foi a mesma coisa, a gente teve uma aula reservada só para o encontro síncrono, e infelizmente a maioria não foi nessa aula, né? Então eu acabei não encontrando eles pessoalmente, mas quem sabe aí daqui até o final do semestre a gente tenha mais oportunidades, tá? Para se encontrar, e quem sabe até mesmo se essa questão da vacinação toda dá certo no Brasil, se a pandemia melhora os seus índices, a gente consegue, não é, ter encontros presenciais lá na universidade, tá certo? Lá no nosso CAVN. Gente, um grande abraço para vocês, procurem lá o questionário para fazer no SIGA e até a próxima aula. Valeu!